Gente, tudo bom? Eu sou a Mocinha e hoje eu vou te ensinar a fazer uma receita de pão australiano. Pão australiano é aquele pão que você come às vezes num restaurante antes da comida chegar, que é maravilhoso, que a gente vê na padaria, em lanchonete, que é sempre uma delícia e ele é muito fácil de fazer. Eu sei que existem várias receitas de pão australiano, mas essa, na minha opinião, é a mais fácil, mais prática e mais gostosa. Muito fácil de fazer. Eu tenho certeza que você tem qualquer um desses ingredientes aqui na sua casa ou no mercado mais perto de você. Vou começar te mostrando quais são esses ingredientes. Vamos lá? Você vai precisar de 2 xícaras de água morna, 2 colheres de chá de açúcar, 1 colher de sopa de fermento biológico ativo seco, 3 xícaras de chá de farinha de trigo, 2 xícaras e meia de farinha de trigo integral, 1 colher de chá de sal, 3 colheres de sopa de chocolate em pó, 2 colheres de sopa de manteiga em temperatura ambiente e 1/3 de xícara de mel. Só! Muito fácil de fazer e você vai ver que mais fácil impossível para executar essa receita. Bom, vamos lá. Eu vou usar aqui a minha batedeira com um gancho próprio, mas você também pode fazer na mão ou com uma colher de pau. Não tem problema nenhum, não muda nada. Certo? Eu vou começar aqui pegando os meus ingredientes secos e vou misturar. Tenta, por favor, usar o chocolate em pó, não achocolatado. Por quê? O chocolate em pó, ele não tem tanto açúcar como o achocolatado que a gente usa no leite, que já vem com açúcar, já vem adoçado. E dá também aquela cor mais característica. A primeira vez que eu fiz essa receita, não tinha o chocolate em pó. Então eu fiz com achocolatado, aquele que a gente toma no leite. O pão, ele não fica com aquela cor tão característica do pão australiano, ele fica um pouco mais claro. Então, se você puder usar o chocolate em pó, faz diferença, sim, tá? Então, só coloca todos os seus ingredientes secos direto. Não tem erro. Vou dar uma leve misturada, só para eles se incorporarem antes. Prontinho. Agora eu vou colocar ele já aqui na minha batedeira e vou colocar antes disso a minha manteiga e o meu mel. Prontinho. E enquanto eu misturo já por 1 minutinho esses meus ingredientes, a gente vai preparar a nossa misturinha também de fermento com água e açúcar. Então eu tenho aqui a minha água morna, tá? Ela tá quase quente. E eu vou colocar o açúcar e o meu fermento biológico. Eu misturo um pouquinho e deixo ele descansando por mais ou menos 3 minutinhos. Deixa, não faz nada. Aí quando eu voltar, a gente acrescenta aqui na nossa batedeira. Vamos lá. O fermento já ficou descansando por mais ou menos 5 minutos. Eu já misturei aqui um pouquinho a minha mistura de farinha, chocolate, enfim, com o mel e a manteiga. E agora eu só vou adicionar o fermento com a água. E a gente vai deixar batendo de 5 a 7 minutos até a massa ficar bem uniforme. Tá? O ponto ideal da nossa massa é que ela tem que ficar delicada, mas ela também muito dura. Você também tem que poder pegar ela com a mão, não pode ficar puxa-puxa. Então se você perceber que ela tá muito grudenta e você não consegue trabalhar com ela, vai colocando um pouquinho mais de farinha por vez. Aí eu vou te mostrar como faz. Enquanto ela tá batendo aqui, já prepara uma vasilha untada com um pouco de óleo ou azeite de oliva pra gente deixar a massa descansando aqui. E untar bem pra massa crescer e não grudar nossa tigela. Vamos lá. Prontinho, minha massa bateu por exato 7 minutos. Tá vendo o ponto que eu falei que é o ideal? Eu consigo pegar nela e ela não tá grudenta ou pegajosa, mas também não tá tão seca ou tão dura. Tá vendo? Ela tá numa consistência bem legal. Eu vou fazer como se fosse uma trouxinha nela, uma bolinha.
fechar assim embaixo. E vou colocar na minha vasilha que já tá untada. Você tem que untar inclusive as laterais, porque senão ela vai crescer e na hora que você for tirar ela daqui vai ser um caos, tá? Coloque ela aqui e passe inclusive um pouco de óleo nela para evitar que ela resseque, enfim, cresça com algumas rachaduras, tá? Um pouquinho. E agora a gente vai pegar o nosso plástico filme, a gente cobre ela e deixa descansando por 1 hora a 1 hora e meia. É o suficiente para que ela dobre de tamanho. Eu gosto de colocar ou no micro-ondas ou no forno, obviamente desligados, porque no micro-ondas e no forno fechados não tem corrente de ar e ela pode crescer muito bem. Se você deixar o seu pão simplesmente num lugar aberto, no meio da cozinha, ele não vai crescer como ele cresceria no micro-ondas e no forno fechado. Então de 1 hora a 1 hora e meia, até ele dobrar de tamanho, eu te mostro como é que fica. Vamos lá. Bom, a minha massa ficou descansando por 1 hora, 1 hora e 10. Ela cresceu muito, mais que dobrou de tamanho. E agora eu vou começar a trabalhar com ela, tá? Eu tenho aqui a minha forma para pão, eu vou colocar ela aqui, mas eu vou te explicar que existem muitas possibilidades do formato pro seu pão australiano, tá? A gente pode colocar numa assadeira normal, a gente pode fazer bolinhas, enfim. O pão australiano, tradicionalmente, é conhecido por trabalhar com fubá. Essa é aquela farinhazinha que tem em cima quando a gente come, né? É fubá. Se você não quiser, você pode, enfim, trabalhar ele em cima com a farinha normal, não tem problema nenhum. É que o pão australiano, tradicionalmente, vai com o fubá, tá? Então vamos lá. Eu vou aqui despejar essa minha assadeira, essa minha massa na bancada. E pra isso eu jogo o fubá, né? Pra não grudar em nada. Olha como foi bom a gente ter untado, tá vendo? A massa sai inteirinha, não tem problema nenhum. Certo, o que eu vou fazer? Eu quero simplesmente abrir essa massa para tirar todo o ar que tem dela e depois enrolar como se fosse um rocambole para colocar aqui na minha assadeira. Então eu vou abrir ela como se fosse um retângulo para depois enrolar e colocar aqui dentro. O legal dessa massa é que ela é muito flexível e muito macia, tá vendo? Então você pode trabalhar ela tanto assim enrolada numa assadeira tradicional de pão, ou você pode tirar e fazer pequenas bolinhas dela, ou fazer como se fosse um formato de baguete, não muda nada. Isso que é o legal desse pão, tá? Eu vou fazer tradicional mesmo na minha assadeira, porque eu acho mais fácil, mais prático. Então eu vou abrir aqui num retângulo, já te mostro que a gente faz a sequência. Ela é tão leve que você pode ver que eu nem tô usando aqueles rolos, né? De pão, mas se você quiser pode usar, fica à vontade. Prontinho, agora eu vou enrolar como se fosse um rocambole mesmo, tá? E vou colocar nessa minha assadeira que já está untada, garanta que ela esteja untada. Pronto. E se você quiser pode pôr um pouquinho de fubá em cima, para garantir que o seu pão fique com aquela farofinha bem tradicional mesmo, tá? Feito isso, cobre esse pão e vamos deixar ele descansando por mais 1 hora no forno, no micro-ondas, onde você preferir. E aí sim a gente vai levar no forno e eu vou te mostrar depois como faz. Vamos lá! Meu pão já descansou por 1 hora, está lindo, cresceu muito. Eu vou levar agora ele no forno, já está pré-aquecido, não esquece, pré-aquece seu forno por pelo menos 10 minutinhos a 200 graus Celsius, fogo médio baixo, tá? E o nosso pão vai ficar lá de 35 a 40 minutos. Aí eu vou te mostrar a maravilha que fica. Depois que você tirar do forno, espera uns 10 ou 15 minutinhos para desenformar, porque ele saiu muito quente. Aí a gente vai provar, vou te mostrar a delícia que fica esse pão australiano. Vamos lá! Bom, o meu pão australiano assou no forno médio baixo, 200 graus, por exatos 35 minutos. Eu deixei ele esfriando por uns 15 minutinhos antes de desenformar. Como eu montei muito bem minha assadeira, ele saiu rapidinho. E agora eu vou provar, eu vou te mostrar como ele fica. Macio. Gente, será que dá pra ver a fumacinha? Ou só fica aqui comigo? Ai, olha isso! Lindo demais.
Sempre que a gente faz um pão, é legal a gente esperar para desenformar, até para cortar pelo menos 15, 20 minutinhos, porque assim que a gente tira do forno, ele ainda continua assando um pouquinho com o próprio calor. Então você vê que dá diferença se você espera pelo menos 20 minutinhos para cortar. Eu particularmente gosto. Eu vou comer ele puro, mas se você quiser imitar aquele patê que serve naquele restaurante tipicamente australiano com esse pão de entrada, aquele patezinho que eles dão pra gente comer nada mais é do que manteiga batida na batedeira. Ela fica clara daquele jeito porque o ar incorpora na manteiga. Então você pode fazer com manteiga sem sal ou com sal. Aquilo nada mais é do que manteiga em temperatura ambiente batido com muito ar incorporado e fica com aquele aspecto de cream cheese, um patê bem cremoso e fofinho, tá? Eu vou comer puro, porque pra mim... Ai, tá quente. Tão saboroso. Vou confessar uma coisa que eu gosto de fazer aqui em casa. Sempre que eu faço esse pão, corto metade, como nos próximos dias, e outra metade eu congelo, põe no freezer, enrolo bem com plástico, com papel filme, põe no freezer e assim eu tenho um pão fresquinho a hora que eu quiser. Só descongelar, 30 minutinhos ele fica pronto para qualquer dia, qualquer hora. Fiquei um pão australiano, delicioso, fresquinho, caseiro. E você que fez. E é muito bom. Faz. Me diz depois o que você achou. Eu te vejo numa próxima.